Queremos te glorificar nesta manhã e exaltar o teu nome que é santo, Pai. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo em nosso coração, tu és bem-vindo na nossa vida. Fica conosco, é o que nós te pedimos. Não há outro como tu. Adore a Ele nesta manhã, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu Te bendizemos, Senhor. Tu és soberano, engrandecido, poderoso, majestoso. Deus de honra, Deus de glória, Deus de justiça, amado da nossa alma. Te bendizemos e louvamos o teu nome. Tu és grandioso, poderoso, majestoso. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo
nós te glorificamos nesta manhã. Oh, doce Espírito de Deus, a cruz nos libertou, a cruz nos fez livre, e é no altar de adoração que deixamos todo o nosso ser, para que o Senhor reine nas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua paixão, obrigado, porque o Senhor é o mesmo. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, A cruz me libertou, a cruz me libertou.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. deixou sua glória, deixou a sua glória, Morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja Exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou. a cruz me Seja exaltado, libertou. seja exaltado. Se você puder levantar suas mãos bem alto ao Senhor. Seu nome é santo, Poderoso é, e não há nada, não há nada. que apague o seu amor. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Oh Deus, No fomos altar de libertos pelo teu amor. adoração, Você pode abrir os teus braços. sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. seja exaltado, seja Exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. seja exaltado, Engrandecido, engrandecido, seu nome está acima de todo nome. poderoso é, e não Nada que apague o seu amor. A cruz me libertou. a cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Aleluia, aleluia. Fomos libertos pelo amor de Jesus. Fomos libertos pelo amor do Senhor, pelas nossas vidas. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. E por mais escura que tenha sido uma noite, a alegria, ela vem pela manhã. Um novo dia nasce, uma nova esperança nasce. Quando nós cremos nas promessas do Senhor para as nossas vidas, em Deus sempre haverá um novo começo. Em Deus sempre haverá um novo começo. Oh Deus, deixa o Senhor falar contigo nesta manhã. Sim, esperamos, Senhor, esperamos o amanhecer e sabemos que tudo irá se renovar, inclusive a tua misericórdia e a tua fidelidade. Depois da noite vem um novo dia. Depois da tempestade vem a calmaria.
Depois de toda a história que acabou, se foi escrita aos pés da cruz, foi só um ciclo a mais que se fechou e uma nova porta vai se abrir. Vai se abrir. Sabe por quê? Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Depois da noite vem um novo dia. Depois da tempestade vem a calmaria. Depois de toda a história que acabou, escrita aos pés da cruz, foi só um ciclo a mais que se fechou e uma nova porta vai se abrir. Vai se abrir. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Oh Espírito Santo, nós confiamos nas tuas promessas. Nós confiamos no teu amor que não falha. Nós confiamos, Deus, na tua misericórdia. Nós confiamos na tua fidelidade. Nós confiamos, Senhor, nas tuas palavras, Pai, que estão gravadas no nosso coração. Oh, em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você pode cantar? Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em Deus a glória da segunda casa será maior. Você pode cantar? Em Deus um novo. A glória da segunda
novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa. Bom dia, queridos. A paz. Quero que você, antes de nós orarmos, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga que bom que você está aqui. Diga que coisa boa. Que Deus abençoe. Diga que bom que você está aqui. Está um pouquinho abafado o som. Me ajuda um pouquinho mais aí, por favor. Dê um abraço nessa pessoa. Diga que coisa boa que você está aqui. Deus abençoe. Amém. Eu quero convidá-lo ainda em pé. Nós temos um tempo de oração. Quero convidá-lo a abrir suas mãos e aproveitar essa glória, essa promessa da glória da segunda casa, para você abrir suas mãos. E eu gostaria que você dissesse ao Senhor palavras de adoração a Ele. Comece a dizer palavras que possam entronizar a presença de Deus. Eu sei que quando você está cantando, você está adorando a Ele, mas fale agora, verbalize, diga palavras que possam entronizar o Senhor, diga palavras de adoração a Deus. Ó Espírito Santo de Deus, toma nas tuas mãos. Nesta manhã, Senhor, nós te adoramos. Nesta manhã nós nos reunimos nesse lugar para entronizar o Senhor, para dizer que não há ninguém na terra nem nos céus que se compare a Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Por isso, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós Te exaltamos, Senhor, e nós cremos, meu Pai, nas Tuas promessas que não vão falhar, na Tua palavra que não vai falhar. Por isso nós Te adoramos nesta manhã, Senhor, bendizemos o Teu nome, exaltamos o Senhor nesse lugar. Oh Pai, Te damos glória, Te damos graças, Te damos louvor, Te damos adoração nesta manhã. Oh, bendizemos o Teu nome. Levante suas mãos, cante esta canção ao Senhor e faça dela a sua oração nesta manhã. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga ao Senhor, cante a Ele. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Diga ao Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem
convidá-lo para tomar seu assento. Obrigado esse louvor tão abençoado, tão inspirador. Deus abençoe os irmãos. Queridos, nesta manhã eu quero convidá-los à palavra de Deus. Nós entramos no mês de dezembro. O mês de novembro é o mês do semeador, e mês de dezembro é o mês da colheita. E durante esse mês de dezembro nós vamos estar trabalhando a importância de estarmos firmes nas promessas. Viu, Dielo? Se você puder, eu estava pensando hoje de manhã, a partir do primeiro versículo, porque é um texto maravilhoso, e eu quero convidá-lo para o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 2, do 1 ao 4. Isso, porque é um texto maravilhoso, e eu quero convidá-lo para isso. Inclusive, quero dar boas-vindas aos irmãos que nos acompanham ao vivo agora, esse culto. Que coisa boa. Os irmãos que estão hoje pela primeira vez em nosso curso, sejam muito bem-vindos. Para nós é um prazer ter vocês conosco. Vocês são os nossos convidados nesta manhã. Você está na casa de Deus. Fique à vontade, que o bem do Senhor possa inundar a sua vida. Esse é um texto maravilhoso, lá no Primeiro Testamento, livro de 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. O tema nesta manhã é firmes nas promessas. Diga, firmes nas promessas. Diga, eu preciso estar firme nas promessas. Vamos para o texto então. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Veja o que Deus exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos e aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Mantenha o versículo 4. A parte A diz: e o Senhor manterá a promessa que fez. Repita comigo: e o Senhor manterá a promessa que fez. Sabe quem é que está dizendo, recitando essas palavras? O texto evidencia isso claramente. É o rei Davi. O rei Davi, desde a sua infância, é um indivíduo, é um ser humano que tem experimentado o cumprir das promessas de Deus. Nós vivemos em uma época que precisamos direcionar o nosso olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, não para as vãs filosofias ou experiências de pessoas que já naufragaram na fé, e elas acham que, e esse é o discurso de muitas delas, que Deus não cumpre suas palavras, suas promessas. Quero convidá-los nesta manhã a fazer como toda igreja sadia precisa fazer: olhar para a Bíblia, olhar para os heróis da fé, olhar para a palavra, olhar para o que a Bíblia diz, porque inclusive há teólogos hoje atuais dizendo que a Bíblia já está ultrapassada. Então meu olhar não são para esses teólogos que aparecem, meu olhar é para a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra inabalável de Deus. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Com base na Bíblia, com base na palavra de Deus, essa narrativa é bíblica. E essa narrativa é de um homem que desde a infância experimentou as promessas de Deus. Desde muito cedo, eu não vou discorrer aqui, você sabe, toda a trajetória do menino Davi até chegar ao leito de morte. É um homem que não tem como explicar a sua trajetória. São muitas palavras cumpridas, são muitas promessas de Deus ditas e cumpridas na vida dele. É tão tal que Jesus vai descender
do rei Davi. No leito de morte está Davi agora, e ele chama o seu filho Salomão para lhe dar instruções, para lhe dar conselhos. Isso daria uma parte dessa fala de Davi, dá uma palavra, uma pregação para homens, não é? Entre as instruções de Davi, Davi diz para Salomão ser um homem, não na questão de sexo, mas ser um homem de posição, não é? Ser um homem resolvido, decidido. Isso daria uma outra pregação para homens, não é? E ali, além disso, Davi diz para ele: você quer ser alguém na vida? Você quer prosperar? Você quer vencer? Você quer ser bem sucedido? Não é difícil. Você quer sair desse lamaçal em que as pessoas entram com facilidade e não sai dele? Eu nunca vou esquecer uma ilustração que eu assisti um tempo desse, de um rabino falando a um grupo de pessoas, e chega uma pessoa e diz: como é que você pode dizer que Deus existe, que Yahvé existe? E como é que ele fica com os braços cruzados, quando os nossos patrícios, 6 milhões deles, são queimados pelos nazistas? Como é que você discorrer para nós que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso? Como é que você vem me dizer isso? E ele sabiamente diz: você crê em Yahvé? Ele diz: não creio mais, não tem como crer nesse Deus que fica parado quando 6 milhões de irmãos são mortos. Não posso crer num Deus desse que não faz nada, não é? Essas pessoas que dizem: eu não posso crer em Deus se metade do mundo passa fome. Que Deus é esse que não resolve o problema da fome e da miséria do mundo? Não posso crer na existência de Deus se há tantas guerras, tantas mazelas. Ele diz: eu só posso lhe responder se você me confirmar que crê em Deus. Ele diz: não creio. Então não posso lhe dar resposta. Se você me der resposta, se você me der a sua palavra, que a partir de hoje vai voltar a crer em Deus, eu vou lhe explicar por quê. Eles vão naquele embaixo, até que depois ele diz: tá bom. Talvez ele disse isso só para saber a resposta. Tudo bem, vamos lá. Creio, se você me convencer, eu vou voltar a ter fé em Yahvé, em Jeová, em Deus. E aí ele vai ler Deuteronômio 28. É mais ou menos isso aqui. O rabino vai ler Deuteronômio 28. Se você andar pelos meus caminhos, se você seguir as minhas ordens, se você seguir os meus mandamentos, se você seguir os meus princípios, você vai prosperar, você será bem sucedido. Não é aquela mesma história de filho e pai e mãe. O filho está dizendo: meu filho, minha filha, o caminho bom para você andar é esse caminho. Mas aí o filho diz: não, eu sei da minha vida. Meu filho, o pai e a mãe já passou por isso, não tem que você sofra, mas eu não estou nem aí. Aí o filho vai. Não está na vontade do pai e da mãe que o filho quebre a cara, mas infelizmente ele vai ter que fazer isso, porque ele vai seguir o seu coração. E aí o rabino vai explicar a problemática do ser humano e por que esses milhões de judeus foram mortos. Vai explicar Deuteronômio 28 e vai dizer: o Messias entra na cidade. Quando ele entra na cidade, a multidão vai recebê-lo com palmas, hosanas ao que vem em nome do Senhor, e saúdam a ele. Menos de uma semana, essa mesma multidão está diante de Pilatos, todo o sinédrio, e essa mesma multidão diz: crucifique-o. Pilatos diz: eu não vejo culpa nesse homem, ele me parece ser um homem inocente. A multidão diz: não tem problema, que o sangue dele, olha que interessante, veja como a palavra de Deus não falta, não falha. Eles dizem que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso foi ano 33, 34. No ano 70, o general Tito invade Jerusalém, destrói com Jerusalém, e aí é conhecida a diáspora, onde todos os judeus se espalham pelo mundo, e a partir daí, aonde os judeus se estabelecem, eles ficam por um tempo, prospera o lugar, prospera a sua vida, e depois são desterrados novamente.
Rússia, Polônia, Alemanha, França, por onde eles andam, Espanha, Portugal, por onde eles andam, no Brasil inclusive, foram muitos perseguidos no Brasil, na época do Brasil colônia, no Brasil getulista inclusive também, muito perseguidos. Escute uma coisa, queridos, essa palavra se cumpriu. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós descumprimos a palavra de Deus, quando nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus, é certo que as mazelas vão nos alcançar. Nesta manhã eu quero convidar você, e eu faço parte disso, a olhar para as promessas de Deus. Primeiro, o teu entendimento. Quem é que está fazendo a promessa? Por que eu devo me manter firme na promessa? Eis a pergunta. Pastor, por que eu devo confiar em Deus? Porque eu devo confiar na palavra de Deus? Porque eu devo olhar para a palavra de Deus? Porque eu devo me manter firme na palavra de Deus? Primeiro, pense. Como diz o Suassuna. Suassuna não, né? É o Suassuna? Ariano Suassuna. Como diz o Ariano Suassuna. Repare. O Ariano Suassuna é um extraordinário, né? Repare quem está dando a promessa. Não é nenhum político com histórico de não cumprir palavras. Quem está dando a promessa não é nenhum homem que você sabe que 1000 vezes prometeu que iria fazer algo para você e não fez. Não é uma mulher que lhe prometeu algo para você 1000 vezes que iria fazer e não fez. Não é um ser humano que lhe prometeu algo e nunca cumpriu com a sua palavra. Ou não é nenhum ser humano que já cumpriu. Mas como é um ser humano, é falível, pode em algum momento não cumprir sua palavra. Nós estamos falando de um Deus que não falha. De um Deus, por isso que Ele é Deus. Se falhasse não seria Deus. Quem é que faz a promessa? Quem faz a promessa é Deus. É por isso que eu preciso me manter firme nas promessas de Deus, porque as promessas são ditas, prometidas pelo próprio Deus. Quem garante é Ele. Se Ele prometeu algo para a sua vida, se você se manter firme, você pode ter certeza, isso vai se cumprir sobre você. Isso é certo. Isso é certo. O único entrave de não se cumprir, culpados somos nós mesmos. O único entrave de não se cumprir a promessa de Deus, a culpa nunca estará em Deus. Ela sempre recairá sobre nós. Deus está dizendo, Davi está dizendo para o seu filho Salomão: se você obedecer a Deus, se você guardar os princípios de Deus, se você confiar em Deus, se você se voltar para Deus, Deus manterá a promessa que Ele fez. No último momento, um dos últimos momentos da sua vida, em alguns momentos finais da vida de Salomão, ele deixa de seguir esses princípios. É o momento terrível na vida de Salomão. A partir dali, a partir desse histórico, Deus vai se revelar a Salomão. E Deus vai se mostrar para Salomão e vai confirmar as palavras ditas ao seu pai Davi. As promessas de Deus dita a Davi, Deus vai confirmar a Salomão. E Salomão fica firme nessa promessa de Deus, se torna o homem mais sábio que já existiu na terra depois de Jesus. Constrói o grande templo, se torna riquíssimo, poderoso, invejado por muitos reinos da sua volta. Ele consolida o reino de Israel. Nessa época Israel é a chamada era de ouro de Israel. Todos os primeiros ministros de Israel se inspiram nesses homens, de voltar a ser o grande Israel que foi nessa época. Depois de Davi e Salomão, nunca mais Israel foi o que ele foi nesse período, onde os reinos da volta inclusive pagavam tributos para Israel com grande esplendor. Escute uma coisa, no final da vida, Salomão ele vai se desviando dos princípios de Deus, porque ele vai casar com mulheres. Aí veja a influência. Isso daria uma outra pregação. Ele vai casar com mulheres que não são tementes a Deus.
ele vai fazer acordos, acerto com mulheres, não por amor, mas por política, mas por conveniência, muitas outras coisas no meio. Ele vai se desviar de Deus, e essas mulheres são idólatras, e vai lhe tirar o coração da presença de Deus. E é o pior momento da vida dele, quando ele deixa de obedecer às promessas de Deus. Então escute uma coisa, queridos. Primeira coisa que eu quero que você guarde nesta manhã no seu coração, para que você se mantenha firme nas promessas de Deus, é Deus que faz a promessa. Pronto. A promessa veio de Deus. Você pode esperar, sentado, deitado, descansando. Descansa o coração, porque a promessa vai se cumprir, não tenha dúvida disso. Porque foi Deus que fez, é Ele que garante. Que coisa boa. Eu quero convidá-los para Hebreus, quero que você confirme essa verdade, Hebreus 10, 23. Não está no informativo esses textos que estou acrescentando, mas você anote, não é? Porque a mensagem da semana eu vou pregar de noite, a mensagem propriamente dita eu vou pregar à noite. Mas quero acrescentar essa parte aqui também, Hebreus 10, 23. Olha o que diz o escritor aos Hebreus: apeguem-se com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nesta manhã, querido, você que perdeu a esperança de uma vida melhor, de paz, de alegria, você perdeu a esperança do evangelho que diz: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado, eu vos aliviarei. Será se Deus vai aliviar a minha carga? Será se Deus vai mudar a minha vida? Será se Deus vai fortalecer o meu coração? Será se Deus vai me dar paz? Quem sabe você está perdendo a esperança disso? Ou então quem sabe você pode pensar: eu já estou aqui um tempo na igreja, 5 anos, 10 anos, aquilo que Deus prometeu para mim não se cumpriu. Você precisa pensar: foi Deus que cumpriu? Ou é um desejo pessoal seu de alcançar alguma coisa? Porque se é Deus, o tempo não importa, porque é no final da pista que o avião decola. Você não precisa, sabe, o tempo que está passando, Deus está te dando base, construindo a sua estrutura, para que você se mantenha firme. O que adianta fazer, sabe, construir um castelo agora, 3 anos depois parou, desanimou, desistiu, voltou atrás? Não é muito melhor indo com calma, construindo bases, firmando uma estrutura? Há uma história de um escravo na época do Brasil, colônia, que foi aprender a ler com 30 anos. E ele aprendeu a ler com seu senhorzinho, não é? Que é o filho do senhor do engenho. E eles eram protestantes, e o menino ensinou ele a ler na Bíblia. Ler na Bíblia. E quando quebrava na casa um prato, um jarro de barro, não é? Lembra, não sei se você pegou aquela época de ter o filtro de barro, o pote de barro. Mamãe em casa, nós não tínhamos geladeira, era o filtro de barro. Que água maravilhosa. Não sei se você pegou essa época de ter isso em casa, o filtro de barro. Alguém pegaram isso? Que a água ficava geladinha ali, não é? Natural. Coisa boa. Quando quebrava um pote de água de barro, um filtro, uma louça. E você sabe que o Brasil, colonizado por portugueses, a louça portuguesa é muito bonita, não é? Muito bem decorada, e os tons de azul turquesa são muito bonitos, não é? Azul piscina. E quando se quebrava uma louça, o senhor do engenho jogava fora. E esse escravo que aprendeu a ler, isso em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Essa casa está lá até hoje como um modelo para mostrar. Esse escravo começou a juntar os cacos. Ao longo dos anos foi juntando os cacos de louça, de prato, de panela, de pote, e foi juntando e fez um montão. E com esses cacos ele fez uma casa. E hoje essa casa é patrimônio histórico, com os cacos. Olha que interessante. Essa casa está hoje até lá como um modelo para muita gente de que se é possível dos cacos se construir uma casa.
Quem sabe nesta manhã você entrou hoje aqui quebrado, só os cacos. É dos cacos que Deus precisa para construir uma casa. É dos cacos que Deus precisa para construir um edifício. Que coisa boa, que coisa boa. Quem sabe sua vida está aqui um caco. Você diz: meu Deus, eu estou um caco. Pastor, eu estou imprestável. Um caco, não sirvo para nada. Se você se dispor, o oleiro pegar você, ele vai reconstruir você, e você vai virar patrimônio histórico. As pessoas vão dizer: que história linda, que história linda você tem, que história bonita você tem, que história bacana você tem, que exemplo de vida você é, que superação, como você conseguiu isso. E as pessoas irão querer aprender com você. Dê valor para os cacos. Quando você pensar que está destruído, que está quebrado, permita ser trabalhado por Deus, porque Deus vai construir uma bela história na sua vida. Diga: eu recebo isso em nome de Jesus. Sim, porque todos aqueles que vieram a Jesus quebrados, destruídos, desfeitos, e acreditaram na promessa dele de uma nova vida, o tiveram. Por quê? Porque guardaram os seus mandamentos. Por quê? Porque quem faz a promessa é fiel, e quem faz a promessa é Deus. Então, primeiramente, guarde isso no seu coração. Por que eu preciso guardar a promessa? Porque é Deus que faz a promessa, que fez a promessa. Quero convidá-lo para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, por favor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Quero convidá-lo nesta manhã para ler também. Ok. Se você puder abrir um pouquinho mais a imagem, eu agradeceria. Ok, para que apareça mais esse banner aqui do fundo, que está um banner muito bonito. Vamos lá, 2 Timóteo 1,12, está ali? 2 Timóteo 1,12, ok. Olha Paulo dizendo: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei que tenho crido em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Digam amém. Eu quero convidá-lo para, no mesmo Timóteo, você ir comigo para o capítulo 4, por favor. Capítulo 4, 6 a 8. 2 Timóteo 4, 6 a 8, é Paulo falando nos dois textos. Olha que Paulo diz: eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Alguns dizem que essa possivelmente foi a última carta do apóstolo Paulo. Você sabe, quando ele escreve estas cartas, as suas últimas, ele está em prisão em Roma. Ele estava prestes aqui a ser decapitado, mas mesmo assim Paulo tem plena esperança em Deus, tem plena confiança em Deus. E ele confia daquilo que espera ele é muito melhor daquilo que está nesse mundo. Eis um exemplo de um homem que combateu, que esteve firme. Amados, os embates desta vida não são para nos destruir, são para nos aprovar. O que seríamos de nós sem as lutas? O que seria do apóstolo Paulo se não passasse todo o processo que ele passou de adversidade, perseguições, e ele vai citar isso em outro momento? Se ele não passasse por todo esse processo. Mas o segredo dele vencer é que ele se manteve firme em Deus. Paulo realmente se converteu, Paulo realmente aceitou o evangelho, Paulo realmente foi discipulado e manteve seus olhos em Deus. Eu gostaria que você nesta manhã aprendesse isso, a manter os seus olhos em Deus. Sabe, passe o que você passar, mantenha-se firme no Senhor, em Deus. Você não pode
manter os seus olhos, a gente deve olhar para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, seguir bons exemplos, bons modelos, isso é certo, o apóstolo Paulo é um exemplo disso, vamos olhar, mas acima de qualquer coisa, olhar para o infalível, para Deus, se manter em Deus. Eis aí alguém que realmente foi discipulado. Eu fico pensativo nessas pessoas que elas estão caminhando aí, a gente discipula e ensina e ora, daqui a pouco se desviou, daqui a pouco sumiu, daqui a pouco saiu da igreja. Elas não entenderam o que é ser discipulado. Ser discipulado não é ser meu discípulo, não é você me seguir, não é você me imitar, não é você fazer o que eu acho que você tem que fazer, é você fazer o que a Bíblia diz que eu e você devemos fazer. É isso. É muito simples. Isso é discipulado, querido. Não é fazer, eu vou. Tinha uma líder aqui que fazia isso. Hoje eu vou alisar o cabelo. Minhas discípulas todas têm que alisar cabelo. É doida? Isso não é discipulado. Eu vou pintar meu cabelo de loira. Minhas discípulas todas têm que pintar o cabelo de loira. É doida? Vocês sabem que passou gente aqui assim. Não, isso não é discipulado, queridos. Isso não é ensinar o evangelho genuíno. Que isso? Que loucura é essa? Hoje, como eu vou comer isso, vocês também têm que comer isso. Você vai para a praia e você tem que me dar um parecer para me escolher qual praia que você tem que ir. Não entendeu o evangelho. Não entendeu o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz? O que ela diz para a minha vida? O que ela me ensina? O que ela referencia para mim? Eu devo seguir o que a minha Bíblia diz. É incongruente ensinarmos as pessoas elas a nos seguirem. Não, querido, siga Jesus, siga o Senhor, siga o Evangelho, siga Cristo. Foi Ele que manteve a promessa. Paulo está dizendo: eu me mantenho firme, não importa o que aconteça, porque uma coisa eu sei, eu sou uma oferta ao Senhor. O compromisso de Paulo, gente, é com Deus, é com o Senhor. Paulo está firme no Senhor. Meus irmãos, não estejam firmes no pastor Pedro, no pastor A, no pastor B, no pastor C, na irmã C, na irmã A. Querido, olhe para mim, você esteja firme em Deus, no Senhor. Quando saímos de São Paulo, que viemos embora para cá, os irmãos ficaram um chororô e tal. Eu digo: meus irmãos, eu ensinei vocês daqui tantos anos. Eu vou sair da igreja, eu vou para outra igreja. Esse pastor, eu não gosto dele. Então vocês não aprenderam o que eu ensinei para vocês? Sejam firmes em Deus. A igreja não é minha, não é do pastor que vai ficar no meu lugar. A igreja é de Deus. Eu aprendi isso muito cedo. Estar firme em Deus. Quem faz a promessa é Deus. Quem cumpre a promessa é Deus. Quem cuida é Deus. Quem fortalece é Deus. Quem ensina é Deus. O meu norte é Deus. O meu guia é o Senhor. Ele é meu escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. É Deus, é o Senhor. Que coisa boa. Haja o que houver, queridos, haja o que houver, guarde a promessa. Você lembra de José, que quando ele vai ter os sonhos, e depois dos sonhos, o que vai acontecer depois é uma série de tragédias. Parece que Deus não prometeu, ou que Deus prometeu e não foi verdade, ou que Deus projetou para ele, não foi bem assim. Davi vai ser ungido, talvez com 16 anos de idade, na casa do seu pai, e a sequência da vida de Davi se passaram quase 40 anos para ele assumir o trono. Davi teve uma sequência de funções: humilhação dos irmãos, desprezo pelos irmãos. Aí ele tem um alívio, ele luta com Golias e tem um período de honra. Aí ele casa com a filha do rei, Saul. Parece uma coisa boa, mas aí o rei vai ter inveja dele, e o próprio sogro vai querer matar o genro. Davi vai ter um momento de adversidade terrível com o sogro, tem que fugir. Sabe, querido, até ele assumir o trono, se passaram 40 anos. Parece que a promessa não viria. O apóstolo Paulo, escute uma coisa, ele não está falando desse plano humano. Gente, a nossa
recompensa não se limita a esse plano humano. É muito pouco. É só um espelho que Deus tem para nós. Há uma vida melhor com Deus, porque essa vida humana é uma vida de altos e baixos. Hoje você está bem, amanhã não está, aí vai assim. Embora nessa vida a gente, não é? Alguns momentos não é, de que Deus nos dá uma folga, um alívio, um refrigério, nos leva às águas tranquilas. Mas você sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Está falando da vinda de Jesus. Está falando de uma vida futura, sem dores, sem sofrimento. Na mensagem do informativo desse mês que eu escrevo, eu falo disso na última semana. As maiores promessas de Deus não diz respeito a esse plano humano que é tão pequeno, diz respeito a uma vida eterna. Então escute uma coisa, querido, haja o que houver, guarde isso hoje, nesta manhã, haja o que houver na sua vida, guarde a promessa de Deus, confie na promessa de Deus, haja o que houver, que tudo diga não, que tudo pareça o contrário, guarde a promessa de Deus no seu coração, porque ao seu tempo ela vai se cumprir. Você pode aplaudir o Senhor, o faça com alegria. Para mim, encerrando, eu quero convidá-lo para Atos capítulo 14, verso 22. Atos 14, 22. O que nós devemos fazer com as promessas de Deus? Atos 14, 22. Fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O que eu faço com as promessas de Deus? Quando eu recebo ou quando o irmão recebe? Eu devo fortalecer os outros na fé. Diga para o seu irmão: se mantenha firme na fé. Diga para ele, por favor. Querido, o nosso papel não é só dizer aqui, isso aqui é muito prático, não é? É muito fácil. Para alguns nem tanto, mas em partes é. Você sabe o que é o importante quando recebemos uma promessa? Quando alguém recebe uma promessa, motive ele. O nosso papel como igreja é motivar uns aos outros, fortalecer uns aos outros a se manter firmes na fé. Você está vendo que o irmão está cambaleando, você encontrou alguém na rua que está sem esperança, diga: Deus tem vida para você. Foi minha história, minha mãe desesperada, saindo do consultório do psiquiatra, com o meu irmão louco, amarrado, e o meu pai, minha mãe chorando, e aí encontrou o irmão disse: o que está vendo, irmão Sebastião, o que está vendo? Minha mãe contou a história e ele diz: Deus tem vida para a senhora, Deus tem prazo para a senhora. Meu pai cético vai dizer: como é que Deus tem paz com um filho louco como que eu tenho? Meu pai era muito cético: não tenho Deus, não creio em Deus. E o irmão disse: guarde seu coração, seu Francisco, Deus tem vida para você. À noite lá, deu o endereço da igreja, tem lá um culto, vá lá, leve seu filho lá. Fortaleceu minha mãe. A partir dali, queridos, toda a minha casa passou a conhecer a Deus. Sabe, meus irmãos, a gente passa coisas na vida para ensinar a outros. Motive os irmãos, não abrace os dois e fique lamentando. Parece essas canções de sofrência, né? Eu tenho nojo dessas coisas de sofrência. Eu já não gosto de música do mundo, já não tenho apreço, a não ser músicas gaúchas bem bonitas, não é? Essas músicas gaúchas bem bonitas, que falam do campo, do cavalo, do animal, da poesia, eu acho legal. Mas tem até umas músicas que mandam dar laço na mulher, né? Lepe, laço na mulher. Eu digo: meu Deus, que grosseria, né? Coisa mais triste, essas músicas não dá para escutar. Faz uma apologia ao machismo, que é a coisa mais triste do mundo. Que mulher tem que tratar com relho, não sei o que. Misericórdia, mas pelo amor de Deus. Viu, queridos? Sabe, tem essas pessoas que gostam de música de sofrendo. Isso aqui é mais lá, miserável. Isso aqui, sabe uma coisa assim que eu nem sei como é que diz. Meu irmão, motive outros na fé. Mantenha-se firme. Vamos lá, meu irmão. Alguém chega para você, diz: a igreja, o pastor, o irmão, eu, minha vida, não sei mais de nada. Queridos, se mantenham firmes. Vá para a igreja. Vá às 6 da manhã orar lá com o irmão Pedroso. Você está precisando orar. 6 da manhã na quarta-feira tem oração aqui com o irmão Pedroso, vem orar. Sábado, 7 horas, tem oração com o mano jovem aqui, com o Wagner. Quinta-feira, 7 da manhã, o pastor está aqui orando.
Venha orar, venha buscar Deus. Você está precisando buscar Deus, querido? Venha firme, vamos lá. Que você e eu sejamos um instrumento para fortalecer os outros na fé. Digam amém. Por fim, se manter firme nas promessas é uma decisão. Se você se decidir guardar as promessas, se manter firme nas promessas, você ficará firme. Decida. Manter-se firme nas promessas de Deus é uma questão de decisão. Eu decidi. É isso que eu quero para a minha vida. Nesta manhã, gostaria que você fosse uma mulher de decisões, um homem de decisões, um homem que decide a vida, uma mulher que sabe o que quer do amanhã. É isso que eu quero para a minha vida, uma nova vida. Eu vou decidir guardar as promessas de Deus. Eu gosto muito dessa fala de Josué, quando ele reúne Israel. Ele diz: eu não sei o que vocês querem. Vocês querem os outros deuses, vocês que sabem. Uma coisa eu sei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué é um homem de decisão. Ele decidiu guardar a promessa de Deus, e ele viu a promessa cumprida sobre sua vida. Nesta manhã, quero que você guarde a promessa de Deus. Decida pelas promessas de Deus. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor. O faça com uma alegria, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se coloque em pé. Eu quero orar com você. Quero pedir que você abra as suas mãos. E se algum tempo Deus fez alguma promessa para você, ore comigo agora. Ore a respeito dessas promessas. Ore a respeito das palavras ditas da parte de Deus para você. Comece a orar agora pelas promessas do Senhor na sua vida. Se quem sabe Deus não usou ninguém para lhe trazer alguma promessa, se lembre da Bíblia. A Bíblia tem mais de 8.810 promessas. A Bíblia tem mais de 8.810 promessas. Se lembre das promessas de Deus, que diz: quando passares pelas águas, você não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Se lembre das promessas de Deus, que Deus falou a teu respeito na sua palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Levante as mãos, comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a recitar as promessas de Deus dita para você na sua palavra. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Diga: Senhor, eu quero esse caminho.